Olá, amigo, meus queridos, estamos voltando aí com mais uma lição, né? Hoje é segunda-feira, 13 de junho, já estamos chegando aí ao meio do mês, né? Tá voando, rapidamente, né? Estamos aí no meio do ano e o nosso título da nossa lição de hoje da Escola Sabatina, ele tem como tema José confronta os seus irmãos, né? Lembrando que estamos estudando aí sobre a história de José, uma segunda parte, né? Nessa semana, a lição de número 2 ela traz para nós, né, uma coisa muito importante, né? E ela chama muita atenção a respeito desse confronto, né? José e seus irmãos. Observamos o seguinte: aconteceu que depois dos 7 anos de fartura, chega agora os 7 anos escassos, 7 anos secos. E uma das coisas que a gente vê é que Jacó, ele viu a fome na sua terra, os seus filhos, né, viram a seca, viram a fome, a escassez, e eles souberam que o Egito tinha cereal com fartura, né, para vender para todas as pessoas. E Jacó, naquele momento, ele chama os seus filhos e ali dá dinheiro para eles ir até o Egito para comprar cereal, porque o cereal na terra onde Jacó estava morando, lá já não tinha mais nada para se comer e era necessário que fosse comprar lá no Egito, né? E os 10 filhos de Jacó, a gente observa que eles não tinham nem um pouco de pensamento do que estava acontecendo naquele momento, né? Lá em Gênesis 42, verso 1, infeliz ancião, vítima de circunstância, além de seus controles e sem saber, pois em movimento uma incrível cadeias de evento que levaria, né, a se reencontrar com os filhos, porque havia chorado durante tanto tempo. Essas eram as palavras de Jacó, né? Muito tempo ele chorou a morte do seu filho, né? O caráter providencial desse encontro destaca por meio de duas circunstâncias fundamentais. A primeira, eles é visto como uma realização dos sonhos de José. Observamos aqui nesse primeiro encontro que quando os irmãos de José eles chegam lá no Egito, eles, né, se curvam diante daquele príncipe. Aqui nós estamos vendo um dos sonhos de José sendo realizado quando José viu aqueles feixes que se curvava diante dos feixes de José, naquele sonho que ele teve, quando ele morava ainda com seus pais, esse sonho aqui estava se cumprindo. Os seus irmãos estavam se curvando diante dele, para se cumprir aqui mais, né, uma parte da profecia, né, os feixes deles estavam se curvando diante do fecho de José. Né, era incrível a realização dessa profecia, né? Diante de meus, né? E estava se acontecendo, José foi identificado como governador daquela terra em Gênesis 42, versos 5 ou 6. E a gente observa que ali, uma da primeira parte, era o cumprimento da profecia que foi profetizada nos sonhos de José há muitos anos atrás. Enquanto seus irmãos zombavam dele e duvidavam na realização desse sonho,
hoje estava se realizando essa profecia e se cumprindo na vida daqueles irmãos de José, né? E antes, ó, ver o seguinte: em segundo lugar, esse encontro providencial descrito como uma resposta às semelhança linguística e temática entre os dois eventos, destaca-se o caráter e justa retribuição, né, da frase. Que coisa incrível, né? Que coisa incrível que os irmãos de José agora estavam passando. Lá no passado eles zombaram do sonho, da profecia, humilharam José naquele momento. Agora que eles estão sendo humilhados, se curvando diante do seu irmão, né, para se cumprir a profecia. Muitas vezes eu digo, nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Aquilo que nós semeamos é que nós vamos colher. Se semeamos coisas mal, vamos colher o mal. Mas se semeamos coisa boa, nós vamos colher coisas boas, né? E a gente observa que com certeza para eles era uma surpresa, uma decepção, aquele acontecimento. Mas para José, que estava com o Espírito Santo, era apenas o cumprimento de uma profecia. Que Deus possa nos ajudar, cada dia nós possamos compreender a palavra de Deus em nossa vida, né? Que nós possamos ser abençoados com esse estudo de hoje, com essa bênção, né, que é o maná para todos nós. Que Deus nos abençoe.